Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol e no vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre regulamento do Paulistão. Mas, diferentemente do vídeo passado, quando a gente contou como foi o Paulistão de 1981, que tinha uma fórmula de disputa bastante complicada de se entender, dessa vez a gente vai focar em itens específicos dos regulamentos, que podem causar aí distorção no campeonato, como por exemplo, o fato do atual regulamento dar a possibilidade de um time se classificar mesmo se ele perder todos os jogos. Então, fique ligado que depois da vinheta eu vou contar aí mais coisas bizarras sobre a história dos regulamentos do Paulistão. Vamos começar falando de 2003, quando o número de cartões virou motivo de uma briga jurídica entre Corinthians contra São Paulo e Federação Paulista de Futebol. Isso porque os critérios de desempate previam o regulamento: vitórias, saldo de gols, gols marcados, cartões vermelhos e cartões amarelos. O Corinthians venceu o primeiro jogo da final e alegou que tinha direito de perder o jogo de volta por um gol de diferença, já que tinha menos cartões que o São Paulo. Por outro lado, a federação disse que os números de cartões não valeria para a fase final, contrariando o próprio regulamento. Fato é que essa briga não foi para frente, porque o Corinthians venceu novamente a segunda partida e ficou com o título de campeão paulista de 2003. Nessa época, no início dos anos 2000, a Federação Paulista de Futebol buscava inovar bastante nos regulamentos. E isso aconteceu, por exemplo, em 2001, quando os empates causaram aí uma distorção na classificação geral. Isso porque a vitória valia 3 pontos, a derrota não valia nenhum. Mas em caso de empate, havia uma disputa de pênaltis valendo 1 ponto extra. Só que tinha também uma outra situação. Em caso de empate com gols no tempo normal, cada equipe ganhava 1 ponto. E em caso de empate sem gols, nenhuma equipe ganhava ponto nenhum pelo resultado nos 90 minutos. Então, causou uma distorção que o empate poderia valer 2 pontos ou nenhum ponto. O grande beneficiado por esse regulamento foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso porque a equipe empatou 6 vezes na primeira fase, mas em 5 oportunidades conseguiu fazer 2 pontos desses empates. Então somou 5 pontos a mais do que no regulamento tradicional. E com isso conseguiu aí a sua classificação para a fase decisiva do Paulistão de 2001. Ainda falando em critérios de desempate, houve uma confusão envolvendo São Paulo e Palmeiras em 1991. Como muita gente já sabe, o São Paulo foi muito mal no Paulistão de 1990 e em 1991 jogou a primeira fase em um grupo mais fraco, com equipes que haviam sido piores classificadas no ano anterior. Acontece que quando houve o cruzamento dos grupos, o São Paulo caiu no grupo do Palmeiras e eles empataram em pontos no quadrangular semifinal. E apenas o campeão do grupo iria para a decisão do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol entendeu que, por ter melhor campanha, independente do grupo que tivesse jogado na primeira fase, o São Paulo tinha direito a essa vaga na decisão. E foi assim que aconteceu. O São Paulo se classificou para a final, venceu o Corinthians e se tornou o campeão paulista de 1991, um ano após aquilo que muitos dizem que foi o rebaixamento do tricolor. Em 1990, a final do Paulistão foi entre Bragantino e Novo Horizontino, a famosa final caipira. Acontece que em 1991, nem Bragantino nem Novo Horizontino representaram São Paulo na Copa do Brasil. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista de 1990 previa que os melhores times dos grupos da primeira fase é que tinham direito à vaga na Copa do Brasil. Com isso, Corinthians e 15 de Piracicaba acabaram sendo os representantes paulistas na Copa do Brasil do ano seguinte. Entre os regulamentos mais confusos da história do Paulistão está o de 1978. Tinha 2 turnos e depois ainda havia uma fase final com a presença de 10 equipes. Só que o regulamento previa a seguinte situação: 8 equipes eram apuradas pelo índice técnico e outras 2 equipes, entre as que sobravam,
eram classificadas da seguinte forma: a equipe que tivesse o melhor ataque e a equipe que tivesse a melhor renda. A Francana acabou ficando com a vaga por ter a melhor renda entre os clubes não classificados. E a Portuguesa, que foi apenas a 13ª melhor campanha no campeonato da fase regular, acabou também indo para a fase final, porque foi quem teve o melhor ataque entre essas equipes que não haviam se classificado. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe aí nos comentários qual aí desses itens que eu contei para vocês que é o mais absurdo aí dos regulamentos da história do Campeonato Paulista. Também siga o 1902 Futebol nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também no TikTok. E fique ligado que a gente traz mais vídeos para vocês aí sobre a história do Campeonato Paulista aqui no nosso canal no YouTube.